Mesmo com a conversão de Constantino e a liberação da fé católica, engana-se quem pensa que a igreja deixou de ter grandes desafios. No vídeo de hoje, a gente vai ver mais alguns dos grandes desafios teológicos que a igreja teve que enfrentar. Tá curioso para saber qual? Fica até o final do vídeo, que está começando mais um episódio da série O Catolicismo em 2000 anos. Olá galera, seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal da Missão Mais Louvor. Mas antes de qualquer coisa, eu já quero te pedir aquela ajuda básica. Se você pudesse deixar o seu like, pudesse compartilhar o vídeo, pudesse comentar o vídeo, deixar alguma opinião, alguma sugestão que você queira ver aqui no canal da Missão Mais Louvor. E não se esquecer de seguir a gente lá no nosso Instagram, Missão Católica Mais Louvor. Não se esqueça de nos seguir lá, tá bom? Então, vamos pro vídeo. No episódio passado, a gente viu as mudanças que Constantino trouxe após a sua convenção para a Igreja Católica. E depois dessas reformas, a Igreja começou a copiar ali um pouco da cultura do Império Romano, já que o grande imperador tinha se convertido ao catolicismo. Então, uma galera começou a olhar para a Igreja que era acostumada a se encontrar em lugares escondidos, em cavernas, nos desertos, em casas dos cristãos comuns, pobres, começou a olhar para aquela igreja que estava começando a aparecer os bens, se encontrar em grandes templos. Que isso não quer dizer que seja errado, mas uma galera começou a olhar para aquilo e dizer: olha, tudo bem, vocês estão indo por esse caminho, está maravilhoso, a nossa fé está liberada, a gente conseguiu tudo aquilo que a gente queria, que era acabar com as perseguições, a gente conseguiu, mas nós vamos tomar outros caminhos diferentes. Então foi desse olhar diferente de algumas pessoas que começou a criar força o monarquicismo, ou os monges do Oriente, mais conhecido. Vale me lembrar que os monges não surgiram nessa época, mas foi depois da liberação da fé católica que começou a criar força esse movimento. Então, vale lembrar também que a gente não está falando ainda dos monges do Ocidente, a gente vai falar isso um pouco mais na frente, nos próximos episódios, que é quando esse movimento criou força após o fim do Império Romano. Por enquanto, a gente está falando de um movimento que criou muita força mais no Oriente. Uma galera olhou para esse movimento e disse: vamos viver disso. Então, várias pessoas começaram, mesmo com a liberação, com os bens da igreja aparecendo, decidiu viver na pobreza, viver em cavernas, viver no deserto, fazendo tudo certinho, mas tomando uma vida diferente. Algumas teorias protestantes vêm dizer que o monarquicismo, ou os monges do Oriente, como mais conhecido, fizeram uma ruptura com a igreja. Mas não se enganem nos discursos protestantes, eu estou alertando isso diretamente. Não se enganem nos discursos protestantes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os monges não se romperam com a igreja, apenas tomaram um caminho da simplicidade, buscar adorar a Deus, contemplar a Deus de uma forma diferente, na pobreza, andar sozinhos, no deserto, nas cavernas, enfim, como eu já falei. Mas teve uma galera, uns seguidores de um cara chamado Donatus, que eles, vendo ali os monges no cantinho deles, certo, sem mexer com ninguém, começaram a criar essa narrativa, uma narrativa protestante, digamos assim, em tentar colocar a igreja e os monges como inimigos. Então foi aí que vários soldados, vários terroristas, vários guerrilheiros se juntaram a esse movimento, o movimento dos donatistas, e ali foi surgindo digamos assim, uma parte sombria da história. É engraçado falar que, segundo os donatistas, a principal razão dessas rupturas, desses ataques à Igreja Católica, foi o fato de a Igreja estar se corrompendo. Mas isso chega a ser engraçado porque isso não tem nada a ver com realmente o que foi a história. Esse movimento, com razões totalmente vazias, criou tanto ódio da igreja, tanta raiva, que eles começaram a atacar a igreja, destruir templos, queimar bíblias, queimar a palavra de Deus. Mas isso não durou por muito tempo, até porque a essa altura da história a igreja já tinha total apoio do Império Romano. Então os soldados do Império Romano, um império que já vinha fraco, mas mesmo assim ainda era muito potente, conseguiram deter esses terroristas e nada passou mais do que isso.
além desses atos terroristas e de tudo que eu falei, esses seguidores desse cara chamado Donato, eles não foram só simplesmente pessoas que tiveram ódio da igreja. Eles trouxeram vários embasamentos vazios, mexeram muito com a fé católica na parte também teológica. Mas, segundo a igreja, no século IV, essa heresia dos donatistas não chegaram nem perto de ser a maior. Para a igreja, a maior heresia do século IV foi o arianismo. Por isso, eu convidei uma pessoa especial para explicar para vocês o que foi essa grande heresia do século IV. O arianismo foi uma heresia cristã que iniciou-se no século IV e durou até o século VII. Nós temos como principal fundador dessa heresia o presbítero cristão de Alexandria, Ário. Por isso o nome arianismo. O arianismo tem como mensagem principal a heresia cristã sobre a negação da Trindade, a negação de Cristo como divindade. Segundo Ário, só existe um Deus, e Jesus é seu filho, e não o próprio Deus. Ao mesmo tempo, afirmava que Deus seria um grande, eterno mistério, oculto em si mesmo, e que nenhuma criatura conseguiria revelá-lo, visto que ele não pode revelar a si mesmo. Também, segundo Ário, Jesus seria então subordinado a Deus Pai, sendo Jesus não o próprio Deus em si mesmo. Sendo assim, o Deus de Ário é um Deus desconhecido, cujo ser se acha oculto em eterno mistério. Essa heresia teve como influência os imperadores romanos Constâncio II e Valente. O arianismo também achava que Deus, trabalhando com o Filho, criou o Espírito Santo, que era subordinado ao Filho, e tal como o Filho era subordinado ao Pai. Para Ário, o Espírito Santo seria uma criatura do Filho. Em resposta, a Igreja criou um primeiro sínodo em Alexandria, expulsou Ário da comunhão eclesiástica, mas 2 outros concílios fora do Egito condenaram aquela ocasião. Reabilitando, Ário procurou o apoio de companheiros, como ele, haviam sido discípulos de Luciano de Antioquia, em especial Eusébio, bispo de Nicomédia. A luta que se seguiu chegou a ameaçar a unidade da igreja. E ante o perigo de fragmentar também o império, levou o imperador Constantino a enviar Osiel, bispo de Córdoba, seu conselheiro particular, como mediador. O insucesso da missão levou-o a convocar, em 325, um concílio universal em Niceia. Nesse mesmo concílio ecumênico de Niceia, em que participaram 318 bispos, esta heresia foi duramente condenada, fato que não impediu, no entanto, a sua expansão no Império do Oriente. Resumindo, o Concílio de Niceia, que teve como a principal resposta o credo niceno: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus,
e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de onde há de vir, em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vinda e a vida do mundo que há de vir. Amém. Essa heresia foi tão gigantesca que praticamente dividiu a igreja em duas: os católicos antigos e os arianos. Vale lembrar também que mesmo após esse concílio de Nicéia, onde praticamente foi o fim do arianismo, por alguns anos na frente, essa heresia foi tão grande que ainda houve resquícios dessa teoria de Ares, mas não durou por muitos anos, pois no ano de 379 subiu ao poder o imperador Teodósio. Teodósio chegou muito na dele, muito calmo, muito tranquilo, mas começou a ver que essa teoria de Ares estava indo longe demais. Foi aí que ele resolveu convocar o segundo concílio, o concílio de Constantinopla. E finalmente nesse concílio de Constantinopla foi que os católicos saíram vencedor. Nesse concílio decidiu-se que a ideia da Trindade e o credo niceno, que foi fundado lá no concílio de Nicéia, que estavam corretos. Mas uma outra grande mudança aconteceu nesse concílio. Finalmente, no ano 381, o catolicismo se torna a fé oficial do Império Romano. Até o ano de 381, a fé católica era somente uma religião liberada, mas Teodósio assinou o decreto de Tessalônica, e a partir desse decreto, a religião católica se torna a fé oficial do Império Romano. E oficialmente recebemos o nome de Igreja Católica Apostólica Romana. E essas foram as grandes maravilhas que aconteceu no século IV. E é lógico, com essas grandes mudanças na igreja, começaram a surgir no século IV grandes teólogos da igreja, que é lógico, como a gente vai falar de 2000 anos de história, é impossível ter tempo de falar deles aqui, mas foram grandes nomes que surgiram nessa época. Por exemplo, Atanásio de Alexandria, Ambrósio de Milão, São Jerônimo, que ajudou a traduzir a Bíblia, e um dos grandes doutores da igreja, o famoso Agostinho de Hipona. E esses foram alguns dos grandes profetas que surgiram no século IV na Igreja Católica. E chegamos ao fim de mais um episódio da nossa série. Está curioso para saber o que vem pela frente? Fica ligado, que na próxima semana, no mesmo dia e horário, aqui no canal da Missão sairá mais um episódio da série O Catolicismo em 2000 anos.